Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 10 de março. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 5 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui em Jacareí. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 32.050 casos de Covid-19. Desse total, 30.790 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 9.972 pessoas e já são 887 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 17 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 8 internações, sendo 7 em UTI. E dos casos suspeitos, são 9 internadas e até o momento 3 permanecem na UTI. Somados, os números representam 33% de ocupação em leitos de UTI e 18% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 510.001 doses aplicadas, ou seja, 89% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 82% da população já completou o esquema vacinal com primeira e segunda doses ou dose única e outras 110.493 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e também aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, e eu quero lembrar a você que pode participar também fazendo a sua pergunta aqui por meio das nossas redes sociais. Bom dia, vereador. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Mais uma vez é um prazer para mim estar participando aqui do Bom Dia Jacareí. Primeira vez esse ano, né, vereador? Primeira vez esse ano. Então faz aí um panorama de como que foi o ano passado, primeiro ano da nova legislatura, um ano diferenciado, assim como foi o outro ano, né? Principalmente na questão de saúde. Você que é doutor pode falar para a gente melhor como é que foi o seu primeiro ano de mandato dessa segunda legislatura nessa área. Um ano muito difícil, né? Principalmente a gente conciliando a vereança com a parte médica. Tive na linha de frente todo esse tempo aí do Covid, desde o início da pandemia, é algo que desgasta a gente emocionalmente e fisicamente. Por ser médico obstetra, a gente atende as gestantes com Covid e muita gente acha que eu sou chefe, diretor do Hospital São Francisco. Eu não sou plantonista, mas cuido junto com o Dr. Marcelo das gestantes de alto risco. Então, todas aquelas gestantes que internam infectadas para o Covid, a gente recebia a nossa visita aí diariamente. Foi muito difícil, um ano com muitos desafios, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, sempre mantendo a coerência, aquilo e honrando os compromissos que a gente tinha assumido com os nossos eleitores. Falando em desafios na área da saúde, não tem como a gente deixar de falar isso. O senhor mesmo, vereador, o senhor enviou alguns documentos questionando a prefeitura, principalmente em relação aos concursos públicos para a contratação de médicos. Ano passado e esse ano teve vários concursos e a gente pode dizer assim que esses concursos não estão sendo satisfatórios para a contratação dos médicos. Os médicos até vêm, passam no concurso, mas não assumem. Muito provavelmente, eu acredito, talvez por conta do salário. E vereador, qual a resposta da prefeitura em relação ao seu questionamento dos valores gastos em concursos para a contratação de médicos? Esse pedido de informação aí entrou na semana, acho que passada, e a gente ainda, eles têm 15 dias para responder, ainda não responderam. Mas eu acho que a gente precisa inovar na gestão. A gente não pode ficar aí sentado culpando o governo federal, porque nós, Sibeli, Jacareí é uma cidade privilegiada. Nós temos um orçamento anual superior aí a R$1 bilhão. A saúde, nesses 5 anos do governo Isaías, do nosso governo, ela recebeu mais de R$1.200.000. E a gente não deixa um legado para a cidade. Eu, como médico, vim aqui e sempre digo, meu patrão é o povo. O meu compromisso é com a população e a saúde sempre foi a nossa bandeira. Eu não posso admitir e aceitar que 11 postos de saúde não tenham médicos com a saúde com orçamento desse tamanho. Se não vem médico, o governo federal ele mudou muito
programa federal que existia no passado. O programa Mais Médicos hoje ele não existe. Hoje é um novo programa onde se prioriza levar os médicos para áreas mais carentes, onde a população durante anos e anos não tiveram acesso a esses médicos. E deixe de privilegiar cidades mais nas zonas mais centrais, mais populosas e mais ricas do nosso Brasil. Eu acho que é um acerto do governo federal. A gente, fazendo um cálculo simples, o custo para a gente contratar com recurso próprio esses médicos que faltam nas unidades de saúde não corresponde a 1% do orçamento que a saúde tem no ano. E não adianta você ter uma estrutura, gastar dinheiro todo com uma estrutura aí de unidade de saúde, tendo enfermeira, vai gastar com a luz, com a água, com os funcionários, tudo, e não ter um médico, que é quem vai dar o tratamento e a parte importante na assistência desses pacientes. Acho que o modelo é errado, a gente questionou, está questionando bastante, eles abriram um outro edital de contratação, acho difícil que se contrate, não é só o salário, é principalmente a falta de maleabilidade no horário. Por exemplo, às vezes você não consegue alguém para vir se dedicar 40 horas semanais, a semana inteira na prefeitura aqui, porque as pessoas têm outros empregos que às vezes pagam mais. Mas você consegue uma pessoa, de vez de fazer 40 horas, fazer 20. De vez de contratar um de 40, você contrata 2 de 20. E vai dando esse atendimento à população, que é direito e um dever aí do poder público municipal. Sua avaliação enquanto médico, enquanto PSDBista também, fazendo parte do governo, em que áreas e como que a parte de saúde especificamente poderia dar um upgrade aqui na nossa cidade? Na verdade, isso é óbvio, uma casa, você começa a construir ela dos alicerces. Você tem que ter infraestrutura para atender a população. Nós investimos dinheiro num hospital num prédio alugado, nós reformamos esse prédio para o proprietário, isso não deixou nenhum legado aí para a população de Jacareí. A gente não vê aí por parte da Secretaria de Saúde, por parte até da própria Prefeitura, a gente destinou mais de R$1.500.000 em emendas impositivas para a Santa Casa, e grande parte disso para reforma, para que pudesse aumentar as alas, dar um atendimento mais digno da população. Isso é investir em infraestrutura. Nós tivemos aí uma situação caótica semana passada, onde a UPA superlotado com 19 pacientes internados sem ter local para colocar nenhum paciente, e a Santa Casa não conseguindo receber por falta de espaço físico. Nós tivemos aí a situação que depois que devolveu o prédio da Distal, a população nossa sendo atendidos aí para realizar atendimento e teste de Covid embaixo de tenda. Sinceramente, eu não posso concordar com isso. A política para mim, eu não vivo disso, eu tenho minha profissão. Entrei por idealismo, de realmente querer algo diferente para minha cidade. E vou continuar brigando pelo aquilo que eu acho que é certo. Agora, vereador, ainda tocando nesse assunto, já vi o senhor reclamar várias vezes nas sessões, dizendo que o senhor conseguiu emendas de deputados justamente para a área da saúde aqui em Jacareí, eu acho que para a Santa Casa, e o senhor não viu a aplicabilidade desses recursos. É isso mesmo? Sim, tanto nós fizemos vídeo, a TV Câmara fez reportagem, tudo. Logo no início do nosso primeiro mandato, nós fomos para Brasília, eu, o vereador Paulinho, o vereador Abner, nós pagamos passagem do nosso bolso. Eu levei um projeto para o deputado federal Márcio Alvino, do PL, e ele cotizou entre os deputados. Nós trouxemos só aquela vez uma emenda de R$1.600.000, que era para reformar o pronto-socorro da Santa Casa. Como a Santa Casa ainda estava com problema naquela época de um certificado de filantropia, esse dinheiro entrou como custeio na área de saúde. E depois o prefeito nos chamou, disse que ia construir um novo pronto-socorro atrás da Santa Casa, acho que até desapropriou os terrenos ali atrás, e o projeto acabou ficando esquecido, e esse dinheiro foi usado para outras formas de custeio, remédios, cirurgias, tudo, e nem a satisfação para a gente foi dado, onde foi aplicada essa emenda, que nós fomos a Brasília e tratamos com o deputado que era para ser realizada para determinado fim, mas tem gente que não escuta e não quer escutar. A gente continua aí com essa situação caótica, às vezes por falta de espaço para colocar os nossos pacientes e atendê-los. Vem batendo aqui, a Santa Casa é um problema sério, sempre contra a intervenção, agora um novo discurso que querem devolver a Santa Casa para a Irmandade. Não tem condições nenhuma de administrar
um hospital com o tamanho dessa dívida e com a complexidade que é hoje você tocar um hospital. Porque a Santa Casa de Santa Casa hoje só tem um nome. Ela é o nosso hospital municipal desde 2003, quando o ex-prefeito Marco Aurélio fez a intervenção. Tanto é uma prova que é algo complexo, que no governo Isaías, a dívida, nós fizemos um pedido de informação no começo do mandato, a dívida da Santa Casa beirava os 100 milhões. E o último pedido de informação nossa, essa dívida chega a 125 milhões de reais. Então, é algo que necessita de investimento, um olhar constante, uma administração severa aí dos custos, porque senão você, como administrador, você acaba se perdendo. Não existe mais, Sibeli, aquele romantismo que existia no passado, de famílias oligarcas doar dinheiro para a Santa Casa e aquilo iam mantendo aquelas doações, iam mantendo. Hoje o atendimento é enorme e muito complexo. Existem medicações, próteses, materiais cirúrgicos que são caríssimos. Hoje você não se sustenta dessa forma. Vereadora, a gente tem muito mais para conversar, mas eu vou pedir licença um pouquinho, porque a gente vai falar agora sobre conservação de alimentos. Conservar os alimentos da forma correta é ideal para uma vida mais saudável, pois dessa maneira os alimentos perdem a menor quantidade de nutrientes possíveis. A boa alimentação é fundamental para o nosso bem-estar. Agora imagina, você sai da sua casa de manhã, vem na feira, compra diversos alimentos saudáveis. Chegando na sua casa, você não lava eles e nem armazena de forma correta. Assim, eles vão perdendo os nutrientes e ficando com uma aparência não tão boa muito rápido. Hoje vamos mostrar o porquê é tão fundamental lavar esses alimentos e organizar eles. Higienizar os alimentos antes de ingeri-los é fundamental. Isso porque existem bactérias que podem causar intoxicações e outras complicações, como náuseas, febres e dores abdominais. Felizmente, tudo isso pode ser evitado com medidas bem simples como as que veremos aqui. Mas antes de sabermos como fazer a devida higienização dos alimentos, conversamos com alguns munícipes para saber como eles estão lavando os seus produtos. Eu procuro higienizar, né? Não usar ele assim que chega, procuro higienizar. Geralmente é na torneira da pia, né? E depois coloca na geladeira. Juliano é professor universitário na área de engenharia de alimentos e conta um pouco sobre a necessidade de lavar corretamente a comida que colocamos em nossa mesa. A questão da lavagem é super importante, tá? Para evitar, por exemplo, aí, você falou da questão dos agrotóxicos, é verdade, a gente pode eliminar algum excesso que esteja ali na superfície desse alimento, mas tão ou mais importante que isso é a higienização para eliminar ali micro-organismos que possam transmitir doenças, né, que possam causar algum problema. E depois é legal colocar de molho, né? Depois da lavagem é importante colocar de molho. Então, para eliminar esses micro-organismos, pode ser utilizado a água sanitária, aquela mesmo que a gente usa, né, para higienização. Uma colher de sopa disso daí em 1 litro d'água já basta, né? Deixa ali de molho por uns 10, 15 minutos e depois enxágua de novo para remover essa água sanitária aí diluidinha que possa ter ficado ali no alimento. Jéssica é nutricionista e vai nos ensinar a melhor forma de lavar e armazenar os alimentos, retirando os micro-organismos ali presentes. Jéssica, a pessoa chegou da feira. O que ela precisa, a primeira coisa que ela precisa fazer? Quando chega da feira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a higienização dos alimentos. Porque quando a gente higieniza, já tira as sujidades, os insetos e tudo mais, e já começa a retirar os agrotóxicos para poder guardar já limpo, ser mais prático também, né? Então, para começar, você pode colocar de molho. Eu trouxe como exemplo a couve, o alface, o brócolis, que você deixa de molho 1 litro de água, com 15 gotinhas de hipoclorito de sódio, ou você coloca 1 colher de sopa de água sanitária. E qual que é a melhor forma de armazenar esses alimentos aqui especificamente? O brócolis, a couve-flor, eles são melhores congelados. Então, a gente faz a técnica do branqueamento para perder a menor quantidade possível de nutrientes. Então, vai pegar ele, vai cortar, vai colocar durante 3 minutos na panela com água fervendo.
e depois tira tudo e já coloca numa bacia com gelo e água gelada, para ficar ali até ele perder a temperatura. Depois disso, é só deixar escorrer e pode congelar, que daí vai conservar muito melhor os nutrientes, além de não perder a cor, de ficar bonito quando você for descongelar. Depois é só tirar do freezer e já utilizar. Para as folhas, o ideal é que elas fiquem bem sequinhas. Então, a gente deixa de molho para limpar, mas depois a gente tem que tirar, secar bem com papel toalha. Você pode deixar escorrendo ou usar centrífuga também. Aí seca bem ela e vai armazenar num pote fechado. Então, o que vai fazer? Secou. Aí vai pegar uma folha de papel toalha, coloca no fundo, coloca as folhas bem sequinhas. Então, tem que deixar secar bem. Mas aí coloca uma camada de folha, uma camada de papel toalha, para conseguir armazenar. E assim faz até o final. Então, isso dá para fazer com alface, com couve, com escarola, com rúcula, qualquer Folhas tipo em de geral. folha, dá para fazer dessa forma. Então, higieniza bem, deixa secar, depois disso coloca uma camada de papel toalha, uma camada de folha, e assim vai indo até o final. E depois fecha bem. Então, pega uma vasilha que vede bem para conseguir conservar. Para conservar o tomate ou morango, uva, é da mesma forma. Então, lavou, higienizou, deixou secar, vai colocar num potinho, ele sequinho, com um papel toalha embaixo. Isso vai fazer com que ele fique bem sequinho e conserve por mais tempo também. Então, pelo menos uma semana também vai ficar bonitinho conservado. Podemos ver que lavar e armazenar os alimentos de forma correta é fundamental, pois além de ser um processo simples de ser feito, deixa tudo mais bonito, saudável e saboroso. Isso aí. A gente continua aqui em entrevista com o vereador Dr. Rodrigo Salomão e eu quero lembrar você, espectador, que também pode participar mandando a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Vereador, você fez uma denúncia na delegacia em relação a funcionários fantasmas. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador o que seria isso. Na verdade, a gente tem que fiscalizar o trabalho das empresas que prestam serviço para o município. E recebi essa denúncia de diversos funcionários que trabalham para a UPA Dr. Telmo e sempre critiquei a gestão da SOS desde o início até do primeiro mandato. Infelizmente, agora parece que eles renovaram a concessão e a gente recebeu uma denúncia dos próprios funcionários que trabalham lá, inclusive trazendo as escalas de plantões de alguns funcionários que não compareceriam, não cumpririam a carga horária, alguns funcionários que estavam registrados para trabalhar em outra unidade, tipo no Meia Lua, e prestavam só o serviço aqui na UPA do centro, que é incorreto. Isso no futuro pode dar um processo trabalhista e a prefeitura acaba sendo corresponsável. E, mais grave ainda, funcionários que estariam registrados aqui prestando serviços em cidades vizinhas como Arujá e Santa Isabel. Como eu acho que daí é algo que já necessita da investigação policial, eu recebi essa denúncia e tenho que cumprir minha função de vereador e levar isso para frente. Levamos todo esse material recebido na seccional e o Dr. Tales instaurou aí um inquérito policial e a gente está aguardando o andamento desse inquérito policial para que a gente possa também, se necessário, abrir uma investigação aqui, uma CPI pela Câmara Municipal de Jacareí. Vereador, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro desse assunto, você é um vereador do PSDB, é um vereador da base do governo, prefeito Isaías, mas é um vereador que questiona muito as ações da prefeitura, né? Muito as ações na área de saúde e questiona muito mesmo o executivo. Como que é ser um vereador que é da base do governo, mas ao mesmo tempo levanta sérias críticas e questionamentos para o executivo? Na verdade, eu acho que fique bem claro, a gente não critica as pessoas de forma pessoal. Eu não critico aqui o Isaías Santana ou a Rosana Gravena, que são meus amigos há anos, mas sim a figura
de secretário de saúde e a figura de prefeito, de coisas que a gente acha que está errado. E a gente pode contribuir com a experiência que a gente tem para que a cidade, que isso entre nos trilhos. Eu acho que você ter uma política de êxito é você escutar, é você formar um time, é aceitar as ideias de terceiros. Às vezes você tem coisas que você não enxerga e eles talvez não enxerguem por não estar na linha de frente, e eu tenho eu tenho essa facilidade porque, além de político, de vereador eleito, eu tô todo dia dentro de um hospital, conheço a realidade há anos aqui da saúde no nosso município. Eu sei quem é quem. Isso não cria dificuldades para você mesmo como vereador, dentro do partido? O senhor já pensou em mudar de partido? Na verdade, eu sou PSDB e hoje é algo que está fora de cogitação, porque até as pessoas perguntam, hoje eu não posso, não existe janela partidária para vereador. Eu poderia ser candidato a deputado estadual ou federal e não quero pelo PSDB, mas eu não posso nessa janela mudar para um outro partido. A gente tem um exemplo do Fernando Petit, em São José, que era PSDB. Na eleição passada ele foi para o MDB para ser candidato a deputado e acabou aí perdendo um mandato. Quando o vereador pode mudar? Se ele for expulso do partido ou em dezembro a gente teve uma mudança na lei que, se existir um consenso da executiva do partido e protocolar esse documento aí a nível de justiça eleitoral, envolver promotoria, existe uma chance daí da gente de desfiliar. Então, hoje eu estou no PSDB. Ok. A gente volta daqui a pouco, vereador, porque o plenário da Câmara Municipal de Jacareí aprovou na sessão ordinária de ontem o projeto de lei da vice-prefeita Rosana Gravena, que institui o regime permanente de trabalho à distância na prefeitura, autarquias e fundações de Jacareí. O trabalho à distância foi aprovado por 8 votos favoráveis, caracteriza-se pela execução das tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor, além de execução de projetos ou de tarefas específicas compatíveis com as atribuições do cargo da sua unidade de trabalho e com o regime não presencial, mediante o uso de tecnologias de informação e comunicação. Votaram contra a proposta os vereadores Luiz Flávio, do PT, Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, Hernani Barreto e Rogério Timóteo, ambos republicanos. Além da solenidade em homenagem às mulheres, outros 2 projetos foram aprovados na casa e você confere os detalhes em jacareí.sp.leg.br. A gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 que continua aqui na cidade. E quem tem mais informações é a repórter Isabela Corrêa, que está ao vivo lá no plenário. Bom dia, Isabela. Quais são as informações? Bom dia, Cibele. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí de casa. A gente está aqui novamente para trazer informações sobre a campanha da vacina contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje, dia 11, tem a aplicação da primeira dose para todos aqueles que têm mais de 5 anos de idade e que, por algum motivo, ainda não recebeu nenhuma imunização. Hoje tem também a aplicação da segunda dose de todos os imunizantes. Então, recebe hoje segunda dose da Coronavac para os adultos que receberam a primeira no dia 18 de fevereiro ou em data anterior e para as crianças de 6 a 11 anos de idade que tomaram a Coronavac no dia 11 de fevereiro ou em data anterior. Temos também segunda dose da AstraZeneca para aqueles que receberam a primeira no dia 14 de janeiro ou em data anterior. E, por fim, segunda dose da Pfizer para os maiores de 12 anos que receberam a primeira no dia 18 de fevereiro ou em data anterior. Claro, a gente tem também a dose reforço, que é fundamental para completar a proteção contra o coronavírus. Então, hoje, podem tomar a dose reforço para aqueles que já tomaram a segunda dose há mais de 3 meses, que dá aí na data do dia 11 de novembro ou em data anterior. E também para aqueles que tomaram a dose única da Janssen no dia 11 de janeiro ou em data anterior. A aplicação acontece em todas as unidades municipais de saúde da família e também unidades básicas de saúde, com exceção
da UBS Central que não está mais aplicando nenhum imunizante da vacina contra a Covid-19. A aplicação é dividida em 2 períodos, então no período da manhã a gente tem a aplicação nas crianças de 5 a 11 anos de idade, no horário das 8 da manhã até o meio-dia e no período da tarde nas pessoas com mais de 12 anos, no horário da 1 hora até as 5 horas da tarde. A aplicação, como sempre, é necessário apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço e, claro, a carteirinha de vacinação. Para os menores de 18 anos, é necessário apresentar um termo de autorização e as crianças de 6 a 11 anos de idade tem obrigação de estar acompanhado de alguém responsável. Outras informações, basta entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Vocês devem estar percebendo que hoje eu estou sem máscara, é por um bom motivo. Desde janeiro de 2021, a gente aqui da TV Câmara Jacareí traz informações sobre a campanha da vacinação contra a Covid-19 e hoje o Estado de São Paulo dá mais um passo sobre a questão da pandemia. O João Dória, que é o governador do Estado de São Paulo, anunciou ontem, dia 9, a liberação do uso de máscaras em espaços abertos. Claro que a gente está, eu e a cinegrafista, o plenário está vazio, mas essa regra vai valer somente para os espaços abertos e também não vai poder nos espaços fechados, como transporte público e sala de aula. Com certeza, essa nova regra é um pontinho de esperança para a gente nesse cenário de saúde, então fica aí mais um passo para a gente sair desse cenário pandêmico e, claro, sempre lembrar que a gente só está nesse cenário hoje desse decreto por conta da campanha da vacinação. Então, quem ainda não tomou nenhum imunizante ou não completou o esquema vacinal, vá até os postos de saúde e se vacinem contra a Covid-19. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isabela. E olha só, no primeiro ano de vida, os bebês recebem em média 30 doses de vacina. Ter um esquema vacinal completo garante que doenças já erradicadas não voltem a se manifestar. Em Jacareí, embora defasada por conta da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde faz uma busca ativa para completar as cadernetas das crianças. A Maybe tirou uma parte da manhã para levar a Alice, de apenas 3 meses, no posto de saúde para receber a dose da vacina que previne contra meningites e outras infecções. Mesmo com a pequena chorando pela injeção, a mãe, que é médica, entende a importância do calendário vacinal das crianças. Tem que completar todos para dar a cobertura da proteção das vacinas mesmo. Que no Brasil é bom, porque tem essa importância das vacinas, o povo conhece, eu trabalho diretamente com o médico da família, e a gente sabe a importância. Durante o primeiro ano, bebês tomam mais vacinas do que ao longo de toda a vida. São pelo menos 30 doses de imunizantes, como a tetraviral, poliomielite e a BCG. Em Jacareí, há reflexos de um problema que acontece em todo o país. A diminuição de algumas doenças fez com que a procura das vacinas regulares tivesse alteração. A vacinação ela é muito importante, principalmente nesse primeiro ano de vida em que o sistema imunológico da criança ele é extremamente imaturo. Nós tivemos uma queda de 2020 para 2021 em torno de 15% a 20% em algumas vacinas do calendário da criança. Na cidade, o sistema de saúde faz uma busca ativa de crianças que precisam atualizar a caderneta de vacinação. Hoje, essa busca ativa ela está de fato comprometida. Nós conseguimos fazer, só que numa proporção bem menor do que fazíamos nos anos antes da pandemia. A vacinação é uma medida fundamental para proteger o organismo e principalmente para manter doenças como sarampo controladas. Quando a gente pensa em saúde pública, o coletivo vacinado impede que essa doença se instale ou na criança de uma forma leve ou até mesmo no adulto, que a vacinação ela é para a criança, mas a doença ela também atinge os adultos. Mesmo com a vacinação da Covid-19 acontecendo em tempo integral, a procura para atualizar o calendário vacinal tem acontecido de forma contínua nos postos da cidade. Por causa da pandemia, muitas crianças não vieram, atrasou bastante as vacinas, mas agora eles estão retornando. A gente tem bastante criança que está retornando, a gente está colocando o calendário em dia, então o retorno está sendo bom. E para as crianças que têm medo de agulha, a Josimara deu o recado. É uma picadinha do amor, que protege, que cura.
Pois é, eu continuo aqui em entrevista com o vereador Dr. Rodrigo Salomão e quero lembrar você que pode participar mandando a sua pergunta pelas nossas redes sociais. E voltando assim, a gente já falou de vacinação, mas eu quero voltar ao assunto anterior, que é a sessão ordinária de ontem, vereador, que foi aprovado o projeto que trata do teletrabalho, do home office, e você votou contrário. Por quê, vereador? Sou completamente contrário, porque a lei não é clara. Às vezes algumas leis vêm do executivo para cá e a gente não consegue, como ela não está regulamentada, o que está regulamentada? Dentro da lei não estabelece quais serão as regras que serão usadas. Eu vi muita discussão olhando o lado do servidor, mas a gente tem que olhar o lado do munícipe. Tenho plena convicção que a gente já tem uma defasagem tão grande aí de profissionais na prefeitura, tenho certeza que o atendimento dessas pessoas serão prejudicados. Porque, como eu disse aqui, o trabalho, para que você tenha um trabalho de êxito, esse trabalho tem que ser feito em equipe. E às vezes eu preciso tirar uma dúvida com você. E talvez não tenha aquele acesso, daí eu não sei como que se vai acionar ali na hora no WhatsApp, você vai estar disponível para me atender, ou se eu vou ter que mandar um e-mail e esperar você resolver. Para o lado do servidor é ruim, por exemplo, caiu a internet na sua casa. Às vezes acontece, queima alguma coisa da Vivo na rua, na clínica mesmo, outro dia nós ficamos 2 dias sem internet. Até eles trocarem aí a aparelhagem deles que queimou com as últimas chuvas. O funcionário vai tomando falta, às vezes você está trabalhando, quem fiscaliza se eu posso alegar para o meu chefe assim, eu estou sem internet aqui em casa, não vai dar para cumprir aí o resto do dia. Quem fiscaliza isso? Você não vai ter um controle disso daí, e isso é muito grave. Além da confusão que eu tenho certeza que vai dar. Às vezes um funcionário vai pedir e vai ser atendido para fazer o trabalho remoto e outro não, e às vezes com funções compatíveis. E daí a gente vai ter uma chuva de questionamentos, de perseguição, de falta de isonomia. Eu acho que no serviço público é muito complicado. E vou dar um exemplo prático do que aconteceu. Secretaria de Planejamento na gestão passada, quando foi para trabalho remoto, nós tivemos pilhas e pilhas de processos de autorização que se empilharam lá, que formou uma fila quilométrica, a cidade inteira reclamou. Detran, que não é da prefeitura. O que as pessoas tiveram dificuldade para resolver certos problemas de documento, porque estava fechado e você não tinha um contato físico com as pessoas. Eu acho que a visão, às vezes, romântica da coisa não é aquilo que a gente consegue colocar em prática. Por isso, votei o contrário, acho um erro, e acho que vai ser muito ruim para os munícipes, para a própria prefeitura e também para os funcionários. Então, aqui a gente vai para um rapidíssimo intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai conferir o primeiro episódio da série Elas Lutam e mais informações sobre cursos no Educa Mais Lamartine. A gente volta já. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. É zika, dengue e chikungunya, por isso eu posso te derrubar. Tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar. Eu vivo mesmo no criadouro, água da chuva, poça e viro. Se não quiser que eu lhe coma o couro, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal.
te deixa assim tão mal. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo. O primeiro vereador Roninha, do Podemos, enviou o pedido de informações ao prefeito sobre a situação de abandono do prédio onde era a sede da Associação de Pais e Amigos do Down. A vereadora Sônia, do PL, enviou indicação à prefeitura pedindo melhorias no asfalto da rua São Diego, bairro Parque Califórnia, na Zona Leste, e, segundo ela, a via está em situação precária. E o vereador Valmir do Parque Meia Lua, da União Brasil, enviou pedido de informações ao prefeito sobre a falta de manutenção no campo de futebol do Jardim Paraíso, região sul da cidade. Lembrando que mais sobre o trabalho dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui em entrevista com o vereador Dr. Rodrigo Salomão e eu quero insistir para vocês que qualquer pergunta você pode fazer aqui para o vereador por meio das nossas redes sociais. Vereador, um dos seus últimos pedidos de informação, que já foi até respondido pela Prefeitura, trata do salário dos professores da educação básica aqui de Jacareí. O piso salarial federal dos professores da educação básica subiu e você pergunta para a Prefeitura se o mesmo vai acontecer aqui em Jacareí. Eu quero saber qual foi especificamente o seu pedido e qual foi a resposta da Prefeitura. Basicamente, aí, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele aumentou aí, de forma, aí, valorizou os professores da atenção básica aí do nosso país, aumentando aí o piso salarial. Fiz esse pedido de informação ao prefeito, à secretária de Educação, para saber qual seria a perspectiva do município se adequar e fazer com que passe a valer aqui na nossa cidade esse novo piso sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Basicamente, a resposta foi a seguinte, que eles vão esperar aí a resposta do governo federal de quanto vai ser o aumento do repasse do Fundeb, que é a verba do governo federal que vem específica para a educação, para aí sim, junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Governo, Secretaria de Finanças, fazer os cálculos para tentar elevar aí o piso dos professores aí nesse novo piso sancionado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que é uma quantidade boa, né? Mais de 1.400 professores aqui da educação básica, então vamos aí torcer para que dê certo. Né, e eu tenho a plena convicção, se a gente quiser mudar nossa cidade, nosso estado, nosso país, é através da educação e a gente tem que valorizar aí os professores, não é só com homenagem, mas com dinheiro no bolso. Também. Vereador, você fez uma viagem para Taubaté com os vereadores Hernani Barreto e Rogério Timóteo em busca de recursos para Jacareí. Conta pra gente como é que foi isso, qual o objetivo da viagem. Na verdade, 2 grandes amigos, quero mandar aí um abraço pro Rogério, pro Hernani. Fui conhecer um pouquinho do Republicanos. Para quem pede, a gente vai dar satisfação no nosso mandato, independente das bandeiras partidárias. Eles conseguiram trazer alguns recursos das emendas de alguns deputados aí que eles apoiam. Eu tive a oportunidade de conversar aí com o Marcos Pereira, que é o presidente nacional dos Republicanos. Fui muito bem recebido pelos republicanos lá em Taubaté, um grande evento. Na semana passada, quero mandar aqui um abraço para a Marli, o Gustavo e o Paulo, do Novo. Fiz uma reunião com eles, onde eles
fizeram uma sabatina sobre o nosso mandato, onde tive a oportunidade de mostrar para eles, e o Novo prima muito por isso. Recentemente a gente tinha recebido aqui o Vinícius Porte, que é o deputado federal que vai ser pré-candidato ao governo do estado pelo Novo, e o Fernando Holliday, vereador em São Paulo, vieram trazer um projeto da desburocratização. A gente gostou do projeto, a gente aprimorou esse projeto, eles ficaram muito felizes com os apontamentos, com as sugestões que nós demos. Inclusive, a gente apresentou esse projeto já adequando para a nossa realidade aqui do município de Jacareí, já está nas comissões, para que a gente possa ter uma cidade mais desburocratizada. E pude passar para eles alguns dados que eles ficaram impressionados. O gasto do nosso gabinete, que é disparado, na primeira legislatura nossa, foi disparado o menor gasto entre todos os vereadores aqui da Câmara Municipal de Jacareí. E tive a oportunidade de, ontem, o Anderson, vice-prefeito de São José, me ligou. Estive lá com o Anderson no Passo, conversar um pouquinho de política, do novo cenário político. E o Felício pediu para esperar um pouquinho. Nós ficamos 2 horas em conversa, eu, o Anderson, o Felício, para entender um pouquinho como vai ser esse novo panorama, essa nova organização política da nossa região aí, a partir aí do final do ano de 2022. Ok, vereador, mais uma pergunta. O senhor enviou um requerimento para o governo do estado de São Paulo, pedindo para que Jacareí seja contemplada no programa Nova Frota São Paulo Não Para, que é um programa de manutenção das estradas rurais. Isso, o governo do estado ele vai liberar diversas retroescavadeiras para diversas cidades aí do estado de São Paulo, para ajudar nessa manutenção das estradas rurais. E nós fizemos esse pedido aí diretamente ao nosso governador João Dória, enviamos ofício para que Jacareí possa ser contemplada nesse importante programa do governo do estado. Ok. E olha só, a Fundação Prolar continua o processo de cadastro social e fundiário dos moradores do bairro Jardim Conquista. A ação faz parte do programa Cidade Legal, em parceria com o governo do estado, e tem como objetivo de instruir os processos administrativos da regularização, além de coletar dados e documentos da população. O atendimento será realizado até o dia 12 de março, das 9h30 às 15 horas, na rua Valdo Luiz da Vila Mercadante, número 32. O programa Educa Mais Lamartine está com inscrições abertas até hoje, às 21 horas. E quem nos traz mais informações é o repórter Rodrigo Cabral. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações? Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que nos acompanham. O programa Educa Mais Lamartine está com inscrições abertas até hoje, às 9 horas da noite, para diversos cursos. Para você fazer a inscrição, é só comparecer até o Educa Mais Lamartine, que fica na rua Lamartine de Lamare, número 69, no centro. É importante levar alguns documentos para a realização dessa inscrição, como RG e CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, declaração de desemprego e carteira de trabalho e uma foto 3x4. Então, se você se interessou e quer fazer a inscrição, é só comparecer e levar esses documentos. Agora, se você quiser saber mais informações sobre os cursos e horários, é só acessar o site da Prefeitura de Jacareí. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. E a equipe de tênis de mesa de Jacareí conquistou 6 medalhas na primeira etapa da Liga Vale Paraibana de Tênis de Mesa de 2022, que aconteceu neste fim de semana, dos dias 5 e 6 de março, no SESI de Jacareí. Com um time formado por 12 atletas, Jacareí conquistou a medalha de ouro com a Sofia Cano, que apesar de ter 15 anos, jogou na categoria adulto feminino. Nos dias 19 e 20 de março, alguns atletas voltarão a competir no SESI de Jacareí, dessa vez na abertura do campeonato estadual, que será realizado pela Federação de Tênis de Mesa do Estado de São Paulo. A dona Regina era uma mulher comum, mas foi em 2014 que ela ressignificou sua narrativa por meio do futebol. Hoje, ela é uma das lideranças do time amador infantil do bairro Jardim Real e leva sua força como uma mulher para dentro das quadras. Confira o primeiro episódio do ano da série Elas Lutam. Me chamo Regina Aparecida Bento. Ser mulher é difícil porque a gente
enfrenta cada luta, né? Porque a gente vive num mundo machista, então é difícil. Dona Regina é aposentada, mas já viveu o suficiente para entender a beleza e os desafios de ser mulher no Brasil, mais especificamente em nossa cidade Jacareí. Sua história se esbarra com a de muitas, narrativas que, para além de inspirar, demonstram a realidade observada pelos olhos das que enxergam, por meio da batalha diária, o ser mulher. Eu sou a mais velha de 13 filhos, fora 4 que meu pai pegou para criar, que tanto ele como minha mãe tinham um coração muito bom. E aí eu nasci, vivi em São José até os 25 anos, aí devido à profissão do meu pai, a gente veio morar para cá. Moradora do Jardim Real há mais de 20 anos, Dona Regina construiu uma família. Junto com seu falecido companheiro, organizou o projeto de futebol amador que acolhe crianças da comunidade. Hoje ela lidera essa iniciativa e encontra nas quadras um novo motivo para continuar. Devido ao bairro ser um bairro assim, muito pobre, bem carente mesmo, as criançadas viviam para a rua. E aí a gente resolveu fazer assim, umas brincadeiras, uns rachas ali no campinho. E daí foi crescendo, sabe? E a gente tem jogador bom, sabe? Só falta uma oportunidade e é por isso que eu brigo por eles. Na infância, a Regina acompanhava o dia a dia do pai, que era juiz de futebol. Desde 2014, ela ressignificou essa lembrança e promoveu treinos e jogos no bairro, encaminhando o projeto a campeonatos regionais. Atualmente, o time conta com mais de 40 crianças, uma conquista que exigiu esforços. Por ser mulher, você já encontra uma barreira, né? Porque é difícil você achar uma mulher que esteja à frente de um projeto assim. Eu, pelo menos, eu não vi ainda, sabe? Mas no mesmo tempo que tem as dificuldades, tem para a gente as alegrias, entendeu? Você vê as criançadas, sei lá, é a minha vida, isso eu posso resumir para você. Estar num campo de futebol é a minha vida. Falando com tanta emoção nos olhos, fica difícil imaginar os desafios em sua vida. Assim como muitas mulheres, Dona Regina teve sua história atravessada por pressões sociais que limitaram, por um tempo, sua possibilidade de sonhar. Por eu ser a filha mais velha, né? Daí vem os irmãos, tudo pequenininho, você tem que ajudar. Logo que eu comecei a estudar, eu tive que ajudar meus pais. Então, aí eu me casei, sabe? E tive 2 filhos. E daí a vida levou para os caminhos que não era aquilo que eu queria, entendeu? Minha época, a mulher foi criada para ser submissa ao homem. Então, tudo isso dificulta muito a luta da gente no dia de hoje. Apesar das dificuldades, foi por meio da fé e da luta diária que Regina conseguiu resgatar a esperança. Agora, seu coração de mãe pertence à comunidade, que junto da sua família despertam novas expectativas. Eu queria ter não precisava ser uma casa, que fosse um galpão, para eu recolher todas as criançadas que vivem para a rua e levar lá, dar pelo menos uma refeição e ensinar, sabe? Ensinar a ler, ensinar a escrever, incentivando as criançadas a seguir em frente, sabe? A lutar pelo sonho dela. A palavra luta se repete constantemente na sua fala. Mania de quem sofreu muitos contratempos, mas escolheu o lado da empatia e da transformação. Eu já passei por situação difícil assim, sabe? Então, o que eu passei, eu não quero que outra mãe passe, que outra criança passe. Então, é por isso que é a minha luta. A minha luta é para ajudar, entendeu? Se eu conseguir tirar uma criança, eu já me sinto feliz, eu me sinto realizada. Isso
aí, Esporte Transforma. Parabéns para a dona Regina, que foi uma das homenageadas de ontem, Mulher Cidadã 2022. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, ao final do nosso programa, mas, vereador, uma última pergunta que eu tenho para te fazer. O senhor enviou algumas solicitações para o governo federal em relação à Dutra, o trecho que abrange Jacareí. Eu queria que você pudesse explicar isso para o nosso espectador. Obrigado, Cibele. E queria, antes de responder, mandar um beijo aí para a dona Regina. É muito gratificante, às vezes, a gente vê pessoas que voluntariamente aí trabalham para a nossa sociedade. A dona Regina esteve aqui a semana toda bonitona, com a máscara do Coringão. Vai, Corinthians, dona Regina! Um beijo para a senhora. E para responder, infelizmente, Jacareí ela não foi contemplado com a construção de marginais e a gente continua com o problema do pedágio aqui no meio da cidade. Agora, uma nova concessão por mais 30 anos nós esperamos e a gente trabalha constantemente pela nossa cidade. Pelos contatos que a gente tem, tive a oportunidade de estar com o André Borato, que é o chefe da assessoria, o secretário de Assuntos Parlamentares do ministro Tarcísio, do Governo da Infraestrutura. Nós ficamos com ele mais de 5 horas lá em São José e eu tive a oportunidade de entregar um pedido para ele e a gente vai aprendendo, a gente não pode aceitar um não. Muita gente falando, Jacareí ficou fora, não tem jeito. Tem sim, porque dentro da tarifa do pedágio existe um fundo para que se façam, contemple obras que não estavam previstas no edital. O ministro Tarcísio ele fez embutir dentro do preço da tarifa a criação desse fundo para que se possa fazer essas obras. E a gente está tentando essa articulação política junto com o governo federal para que Jacareí, para que eles entendam a importância que essas marginais terão aqui para a nossa cidade. E Jacareí é uma cidade muito importante, nós estamos na melhor esquina do Brasil, que é o Vale do Paraíba, e Jacareí é a porta de entrada. E existe mais uma segunda opção que eu ainda não posso divulgar, porque a gente quer levar isso primeiro para frente, porque assim, você articula, faz e depois tem um monte de gente que quer vir ser pai da criança. E é algo que a gente precisa fazer em sigilo, mas que nós já temos um caminho que foi dado pelo próprio Ministério e a gente espera aí que a gente possa ter êxito também nesse segundo pleito, nessa segunda chance que a gente tem aí de conseguir as marginais e até mesmo a isenção dos pedágios para os municípios de Jacareí. Vereador, chegamos ao final. Mais alguma última palavra? Obrigado, para mim, mais uma vez, é muito importante estar participando, um prazer do Bom Dia Jacareí. E entramos no mês do Março Lilás, que é o mês da prevenção e combate do câncer de colo de útero. Então eu falo como médico ginecologista, falo aí para a mulherada na cidade, vamos se cuidar, vamos fazer o seu exame preventivo, porque é um dos cânceres ainda que infelizmente mais mata no Brasil e é um câncer de evolução extremamente lenta e perfeitamente diagnosticado com um exame simples, que é o exame do Papa Nicolau. Hoje, uma mulher, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, uma mulher morrer de câncer de colo de útero beira para a gente, médico, como o inadmissível. Obrigada, vereador. Parabéns, vereador. Aniversário do vereador Rodrigo Salomão é amanhã, dia 11 de março aí. Parabéns, vereador. 46 anos, estamos ficando velhinhos. A gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.